Boa noite, pessoal. Dando continuidade aí à nossa apresentação, vou estar falando um pouquinho aí sobre avaliação de riscos. O objetivo aqui, nessa fase, é identificar o mais alto nível de segurança possível aí para os nossos funcionários, trabalhadores que estão aí no dia a dia com os equipamentos. Então, vou estar classificando aí basicamente em 6 passos que devem ser seguidos aí numa avaliação de risco. O primeiro delas é especificar os limites da máquina. Então você precisa determinar bem a performance do equipamento, limitar o espaço dela, se existe alguma variação de movimento nesse equipamento. Então você precisa estar bem alinhado aí com a equipe em campo. O outro item seria identificar os perigos e excessos de risco. Então você precisa considerar tudo sobre o equipamento. Se o seu transporte, se a sua instalação proporciona algum tipo de risco aos funcionários, se a sua manutenção proporciona algum risco. Então tudo tem que ser identificado e tem que ser registrado. Então é importante também ver a ocorrência de acidentes, enfim, tem que estar tudo bem registrado. O terceiro passo seria diminuir os perigos e o limite de riscos o máximo possível. Então, identificando os perigos, você parte então para a solução deles. No caso, retirar o máximo de pontos de perigo possível ali perante ao equipamento. Então, o equipamento proporciona algum tipo de risco, como esmagamento, corte, perfuração. Então, você consegue, de uma certa forma, fazer algumas alterações ali para estar diminuindo esse perigo que nossos trabalhadores, nossos funcionários estão sendo submetidos ali no chão de fábrica. O quarto item seria a questão de projetar dispositivos de segurança contra os riscos remanescentes. Existem situações em que os nossos equipamentos, os seus componentes que estão proporcionando algum risco não são removíveis. Você não consegue retirá-los do equipamento. Então você projeta dispositivos que podem ser, por exemplo, uma proteção de intertravamento, um controle bimanual. Você projeta esses equipamentos para estar acoplando aí no maquinário, está proporcionando aí uma segurança a mais para o nosso trabalhador. O quinto item seria a questão de informar o trabalhador sobre qualquer risco presente na máquina. É o treinamento, basicamente é o treinamento. É você estar passando aí todas as informações do equipamento, seu manuseio, sua manutenção, tudo ou qualquer tipo de risco que o funcionário pode estar submetido ali, ele precisa estar bem informado. E o último item seria considerar qualquer outras precauções. Se caso aí o projetista ou engenheiro, ele tem que determinar quaisquer outros procedimentos que são necessários aí em situações de emergência, certo? Então aí, partindo aí da avaliação de riscos, a gente vem para os métodos de proteção contra riscos. Então aqui a gente tem que considerar alguns critérios, como utilização da máquina, a natureza, a frequência de acesso ao equipamento, se existe algum perigo, o tipo de gravidade de lesão que é possível causar, o equipamento pode causar ao trabalhador. Tá? Então aqui é fundamental, por exemplo, a participação do trabalhador. O trabalhador tem que estar no período aí de projeto, implementação do sistema de segurança. Ele tem que estar presente, tem que estar ciente, tem que passar por treinamento, por procedimento de trabalho, inspeção, enfim. É importante aqui salientar nesse momento aqui do método de proteção, é que em certos momentos o trabalhador ele vai estar querendo entregar mais, ou seja, ele vai querer, em certo momento, burlar o sistema de segurança. Então é importante aí nesse momento a gente estar adquirindo medidas de segurança, mas que não prejudiquem o trabalho normal da máquina, certo? Então elas não podem estar ali atrapalhando a produção ali do trabalhador ali. Tá? Então aqui entra outros itens que são importantes: a prevenção do contato, o sistema de segurança tem que ter alta durabilidade, tá? Tem que proteger de contato contra objetos estranhos, não criar novas situações de perigo, enfim, tá? Então aqui eu trouxe para vocês, dividir em 3 itens: isolamento de segurança, dispositivos de segurança, tá? E mecanismos auxiliares. Falando um pouquinho aí sobre
O isolamento de segurança, a gente tem a proteção de enclausuramento, tá? Então aqui basicamente o sistema impede que o operador tenha contato com a máquina ou pelos lados, basicamente ele isola ali o equipamento. Então o funcionário, para operar o equipamento, ele tem que sair, tem que ficar fora dessa proteção. Existe também a proteção acionada por energia, então ou pode ser energia humana ou gravidade. Tá? Existe também a proteção com auto-fechamento. Então a proteção ela é aberta por um componente da máquina, pela peça ser trabalhada ou por uma parte do dispositivo de usinagem. Então deixando apenas a peça em operação passar. Então, automaticamente a proteção retorna à sua posição de descanso assim que a peça tenha passado aí pela sua abertura. Por fim aqui, falando um pouco do isolamento de segurança, a gente tem a proteção de comando. Tá? A proteção é ligada a um dispositivo de intertravamento, e aí as partes das máquinas que estão cobertas pela proteção não operam se o dispositivo estiver aberto. Tá? Então ele só volta a funcionar quando há o fechamento da proteção. Falando aí um pouquinho sobre os dispositivos de segurança, tá? A gente tem aí os dispositivos fotoelétricos. Então ele tem, basicamente, são feixes de luz que são colocados próximos às áreas de risco. Então ele detecta a presença humana e aí a máquina para de funcionar assim que ela percebe que tem ali alguém ali nesse feixe de luz. Tá bom? Temos também os dispositivos de sensor eletromecânico, tá? Que antes de permitir a operação, ele tem uma sonda ou uma barra de contato que ele tenta se posicionar a uma distância pré-estabelecida da máquina. Então ele vai fazer faz a varredura do local, e aí caso haja algum objeto ali que impeça o dispositivo de se posicionar, a máquina não vai funcionar. Temos também o dispositivo de arraste ou de restrições. Tá? Nesse caso aqui, ele usa cabos presos às mãos ou ao pulso do trabalhador. Então, quando a máquina vai começar a operar, o sistema ele se afasta automaticamente as mãos do operador da área de risco. Então, é bastante criticado, às vezes, pelo fato do trabalhador ficar literalmente preso à máquina. E temos também os controles bimanuais, que é esse que está aqui ilustrado na apresentação. É bem intuitivo, né? O sistema só funciona, a máquina só funciona se o funcionário estiver pressionando aí os dois botões. Tudo bem? Muito utilizado aí em sistema de prensa, né? Maquinário com prensa. E por fim a gente tem as barras de pressão. Tá? São dispositivos aí que, quando pressionado, eles ativam um sistema que para a máquina. Então é importante esse dispositivo agir antes que parte dele alcance a área de perigo. E por fim a gente tem os mecanismos auxiliares. Basicamente é a sinalização, que é importante em qualquer tipo de fábrica. É importante estar tudo bem sinalizado. Se existe algum tipo de risco de radioativo, alta voltagem, material inflamável, então tudo isso é importante aí quando a gente está tratando aí do dia a dia do trabalhador. E por fim, finalizando os métodos de proteção contra os riscos, a gente tem a combinação de diferentes proteções. Aqui eu trouxe um pequeno fluxograma para você definir, tá, que tipo de proteção você pode aplicar na sua fábrica lá. Existe algum tipo de perigo? Não existe, então não é necessária proteção. Se existe esse perigo, na verdade eu tenho acesso na operação? Tenho. Caso eu não tenha, eu posso usar proteções físicas que atendem os meus quesitos. Caso eu precise de acesso na operação, ele tem que ser totalmente impedido, aí eu vou ter que usar então proteção ajustável. Por fim, falando um pouquinho dos tipos de manutenção, eu trouxe aqui para vocês as 3 principais tipos de manutenção. A manutenção mais cara aí é a manutenção corretiva. Basicamente é o quebrou, conserta, né? Você espera o equipamento falhar para poder prestar manutenção, então acaba sendo o tipo de manutenção mais cara, tá? E consideravelmente sem planejamento, né?
A manutenção preventiva já é a manutenção programada, então o fabricante, geralmente ele estima um período de manutenção, a vida útil do equipamento, né? Então ele prevê isso e prevê também as manutenções que têm que ser realizadas. Então você tem aí um controle parcial aí, né, da manutenção do equipamento. Então o que seriam essas manutenções? São reparos, lubrificações, ajustes, enfim. E a melhor delas, que na minha opinião, é a manutenção preditiva, que você tem um monitoramento regular. Você utiliza métodos, caso um exemplo, a termografia, você pode usar a termografia numa subestação e levantar todos aqueles equipamentos que de uma certa forma possuem algum risco. Você consegue prever a falha, você estima um tempo médio para a falha. Então você acaba tendo maior confiabilidade, você consegue reduzir os custos porque você está atuando diretamente no problema, tá? E você acaba tendo um aumento da vida útil aí do seu equipamento, certo? E aí é isso, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado.